noite, professor. Estou aqui hoje para fazer a apresentação do meu relatório sobre a metodologia e prática de Dietrich, do Wachter e Schiller. Não sei, mais ou menos isso daí. Eu fiz um resumo desse trabalho, mais ou menos. O objetivo era a prática, um pouco de conhecimento aqui nas aulas que nós tivemos aí no Nijuí, no período presencial, né, a prática de handebol, com alunos de escolas de ensino fundamental, no caso eu fiz com a 6ª série, né? E daí foi um trabalho muito bom, né? No meu caso foi uma experiência muito boa. Trabalhei com meninos e meninas de 12 anos de idade, alguns um pouquinho mais, mas a média de idade era 12 anos. Trabalhei com um professor muito bom, que era especialista na área de handebol. Então a ajuda dele foi muito importante para mim. Um pouco do resumo do meu trabalho, né? O trabalho tem por objetivo a prática de um pouco de conhecimento das aulas técnicas realizadas no período presencial, né? Nesse sentido, no caso, a metodologia da apresentação. Busquei a motivação dos atletas, a permanência dentro do esporte, cada um com suas características individualizadas. O objetivo principal do trabalho era a metodologia e prática de Dietrich, do Wachter e Schiller, né? Daí eu procurei fazer os 10 movimentos, no caso, cada aula era para fazer um exercício diferente. Eu utilizei 3 períodos, no caso, cada atividade eu utilizei 3 períodos, no caso, dividi em 10 aulas. Cada 3 períodos eu usava 10 aulas, né? A introdução do meu relatório foi baseada no que eu fiz, no que eu apresentei nas aulas para os alunos, né? O marco teórico do meu trabalho foi para diferenciar o handebol de outros jogos esportivos, a educação física, a disciplina, ensinar os movimentos táticos no exercício do handebol. O objetivo foi descrever algumas metodologias utilizadas para iniciação e treinamento do handebol, utilizando o livro impresso, utilizando o que nós aprendemos nas aulas práticas no Nijuí, no período presencial. A metodologia do ensino foi aderida por mim, foi eficaz, a exposição dos estudos propostos com interação com os alunos, a explicação do conteúdo do livro-texto. Foi bastante eficaz, pois o conteúdo era bem explicado, as instruções bem definidas, então isso eu consegui pôr meio facilmente em prática. Foi bem até, né? Os alunos, como eu já disse, alunos de 12 anos, era em torno de 23 alunos por turma, sendo meninos e meninas, tudo misturado. Eu utilizei 2 turmas de 6ª série, 3 períodos, 2 numa terça-feira e 1 período na quinta-feira, na parte da manhã. Meio puxado, porque eu trabalho de noite, né? Então tinha que ser nesses horários. Durante as aulas expliquei a origem do handebol, as regras básicas, modalidades, estratégias, posturas individuais, defensiva e ofensiva, deslocamento com posse e sem posse de bola, adaptação aos tipos de bola, já que a escola disponibilizava de vários tipos de bolas, tanto de borracha quanto profissionais, então isso facilitou bastante para mim apresentar o meu trabalho. Os procedimentos, as aulas foram ministradas 2 dias da semana, como eu falei, na parte da manhã, terça e quintas-feiras, com as 6ª séries, de terças-feiras das 9h45 às 10h35, para a turma 61 e de quinta-feira para a turma 63, das 7h30 às 8h25. Desde o início das aulas, que foi quando eu comecei no dia 23 de setembro de 2014, foi explicado cada etapa do meu trabalho, mostrei para os alunos as importâncias do trabalho, do desenvolvimento, do processo que eu acho que eu ia desenvolver com eles.
a metodologia do ensino que eu ia utilizar, né, e principalmente a participação deles, que era a mais importante, porque sem a participação deles não conseguiria desenvolver meu trabalho. Na primeira aula eu mostrei a bola acossoada, que no caso era um nomenclatura de um jogo, né? Daí eu expliquei o jogo em círculo, enquanto o jogador e assim denominado goleiro, né? Desenvolvi o jogo, expliquei, mostrei com a ajuda do professor, nós fizemos uma prática do estudo, mostramos para eles, né? Foi bem fácil ter essa parte, no começo foi fácil. Quando começou a aumentar as equipes e que eles começaram a ter um pouquinho de dificuldade, mas não tanto assim, porque como eles têm um projeto de handebol na escola, ficou um pouquinho mais fácil o entendimento, eles já tinham uma técnica um pouquinho mais avançada. No dia 30/9/2/10, eu tive a aula número 2, que no caso eu expliquei, no primeiro período expliquei como é que era, treinamos, no segundo treinamos novamente, que era a bola acossoada como jogo de equipe, e no terceiro dia a gente efetuou e tiramos as fotos, né? Daí o jogo, no caso, o círculo é dividido em 2 semicírculos, 2 equipes estão paradas frente a frente. O goleiro semicírculo pertence à equipe adversária. No caso, o gol, o adversário recebe a bola para início da arremesso. A bola na área do gol pertence ao goleiro, não é permitido jogar com o próprio goleiro. Então foi bem fácil assim, a direção. Não tinha muito material como pedia no livro texto, mas eu utilizei bolas profissionais e cones, que era mais fácil de desenvolver o trabalho. Na minha terceira aula, que foi bola ao castelo, eu não tinha o Medicine Balls, então eu usei novamente os cones, né? E desenvolvi dentro do que o livro pedia. Procurei entender também, como eu não tenho muita experiência no esporte, então eu procurei ler, entender bastante para mim poder ministrar o máximo possível na explicação de cada etapa, né? E assim foi seguindo, né? Aula número 4, como todas as aulas foram utilizadas 3 períodos, todas as aulas numeradas foram utilizadas 3 períodos. Bola castelo como jogo de equipe. Foi feito 2 períodos de explicação, as 2 equipes estão se defrontando com 2 semicírculos. O jogador pertence à equipe adversária e fica de cada lado como goleiro. Foi também tranquilo. No terceiro dia desenvolvi a prática e tirei as fotos. Na aula 5, a mesma coisa, bola ao palácio, uma equipe de 3 pessoas, 2 defensores e um goleiro, jogando dentro do círculo correspondente à linha de tiro livre. Esses têm a superioridade numérica, os jogadores de defesa procuram evitar que o goleiro seja atingido, colocando-se entre o atacante e o goleiro. Tranquilamente também, o pessoal pegou e entendeu facilmente e desenvolveram bem. A partir da aula número 5 ficou um pouquinho mais complicadinho, porque daí eu tinha que explicar um pouquinho mais, eu precisava mais pessoas, e assim foi indo. Bola torre de castelo, simples, como não tinha na escola os plintos, né, nem colchão, cavalete e salto, utilizei as coisas novamente. Foi desenvolvido com muita criatividade, deslocamento nas jogadas para influenciar a defesa na hora do ataque. Nós vamos desenvolver muito bem esse processo e eu consegui desenvolver bem o trabalho. Na aula número 7, bola de pista, também o número superior de atacantes procura abrir a cobertura e acertar o castelo, que no caso é o gol. Foi testado deslocamento, passe, recepção, desarme, cobertura da defesa e pensamento tático na hora das jogadas. Os alunos desenvolveram novamente de uma forma muito boa. Como eu disse, eles têm facilidade, então a coisa rolou muito bem. Com a ajuda do professor Carlos, o processo andou bem melhor. Na aula número 8, bola de pista como jogo de equipe. Como não tinha material para desenvolver a atividade, utilizei um jogo somente de ataque, com defesa em um dos gols, onde a defesa protegia seu gol dos atacantes que tentavam a infiltração. Não podiam caminhar com posse de bola para dificultar um pouco a atividade. Então, quando não tinha bem
No caso, o material a gente utilizava de cones, que era o que a gente tinha disponível no momento. Então é bem complicado se não tem material e como a gente não tem muito tempo para desenvolver o trabalho, então a gente se defende com o que dá, mas o importante é que o trabalho ocorra da maneira que está escrito no livro para que eles entendam o procedimento corretamente. Na aula número 9, handebol de gols germinados, como não tinha goleiras móveis, não tinha como germinar os gols, então eu fiz cada equipe simultaneamente jogando uma em cada gol. No caso eram 4 equipes, uma contra a outra. No caso, quem fizesse mais gol ganhava, no caso, uma de um lado, uma do outro, mas foi bem interessante, por causa que mesmo jogando de lados opostos, em um contra outros times, eles tentaram manter a competição, fazer gols e gols e gols e assim por diante para uma equipe ganhar da outra, mesmo não jogando uma contra a outra. Foi muito importante isso aí, eles gostaram da aula. Na última aula, que foi dia 25 do 11 e 27 do 11, eu desenvolvi handebol com 2 gols, que no caso é um jogo próprio, né? Dentro do padrão estipulado para o exercício, eu desenvolvi o jogo dos 2 times, procurei fazer com que eles realizassem todas as tarefas dentro daquele jogo. Eles não podiam andar com a bola, com posse de bola não podia sair do lugar, os membros de cada equipe deviam se movimentar, dando opções de jogadas para seus companheiros. Durante a partida foi realizada simulações de faltas, tiros de 7 metros, marcações de jogar, engajamento, jogos com pivô, com 2 pivôs, simulações de cobranças de tiro livre, de tiro direto, para ter tudo, no caso, para ajudar eles a desenvolver toda a relação dentro de um jogo de handebol, para que eles pudessem passar por todas as etapas e sentir como que é realmente um jogo de handebol, no caso. Daí eu, no meu relatório, postei as fotos, em cada atividade eu postei fotos para explicar. Em cada aula era feito um alongamento, uma corridinha, logo após a explicação da atividade, dentro dos padrões do livro. Era mostrado o ritmo de jogo que cada um deveria seguir, os questionamentos que cada um teria, no caso, perguntas se eles tivessem dúvidas. Se alguém tinha dúvida do exercício que eu ia propor no dia, que eu tivesse explicado, se tinha alguma dúvida. Sempre era feito aquecimento com linhas de passe para os alunos, aperfeiçoamento de passe, né, sempre para administrando para melhorar o condicionamento de cada um, melhorar a técnica de cada um, para que desenvolvessem bem, no caso, na hora do jogo. Em conclusão do meu trabalho, é preciso ensinar o tal prático compreender a progressão pedagógica dos conteúdos desta modalidade, indispensável a compreensão da lógica técnica e tática. No handebol, a taxa é vista nos sistemas ofensivo e defensivo que transitam durante o jogo. Na parte técnica, elege-se como fundamentos essencialmente necessários o domínio do corpo, a manipulação da bola, o passe, a recepção, o drible e a finalização que devem ser desenvolvidos nas aulas. Entretanto, é preciso dominar este conhecimento, não só para ensinar handebol, mas todos os jogos coletivos, promovendo de forma metodológica a progressão pedagógica. Portanto, mais do que habilidades motoras, o handebol também pode ser capaz de desenvolver os conteúdos nas dimensões conceituais e atitudinais, criando possibilidades de compreensão dos conceitos intelectuais e morais. É isso aí. Esse é um pouco do resumo do meu relatório escrito. Não sei se vai ficar bom, né? O senhor que analisa da forma que o senhor achar melhor, mas a gente deu o máximo, eu dei o meu máximo, procurei me dedicar ao máximo. Não conhecia muito, não conheço muito o handebol, o que eu conheci foi dentro dos livros que eu tinha. E acho que desenvolvi um trabalho muito bom, a turma era muito boa, as 2 turmas que eu trabalhei, o professor era excelente, conhecia muito o handebol, me ajudou muito. Então agradeço muito a Escola Bom Pastor aqui de Panambi, que me acolheu no momento que eu precisava, os alunos se dedicaram no momento que eu precisei. E é isso aí, eu acho que
o trabalho que eu desenvolvi foi muito bom, dentro do meu pensamento. Espero que seja bom para o senhor também. Muito obrigado e uma boa noite.